Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Confesso que é uma alegria estar aqui nessa igreja pela primeira vez. Em Maringá, não. Já estive aqui várias vezes e até morei aqui por 2 anos. Então, é sempre um prazer retornar a essa cidade tão linda, tão abençoada e tão maravilhosa. Tenho certeza que quem mora aqui é abençoado. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Antônio, pastor Iolete, são amigos pessoais. Inclusive, eu lancei um livro no começo desse ano, e a pastora Iolete foi quem prefaciou o livro. Eu até tinha falado para a irmã Dilma que eu ia trazer os livros, mas infelizmente esgotaram e eu não consegui pedir a tempo na gráfica para trazer. Mas amanhã eu falo um pouquinho sobre ele. Também louvar a Deus pela vida do pastor vice-presidente, pastor Jackson, a irmã Raquel, os pastores locais. Não tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, mas são uma bênção. Eu já aprendi a amar esse casal tão abençoado, que é o pastor Samir, juntamente com a sua esposa, a pastora Letícia. Antes de eu chegar aqui, eles já tinham me mandado áudio, irmã Dilma, dizendo que já estavam me recebendo de braços abertos. Obrigada pelo carinho. E também louvar a Deus pela vida das irmãs, da liderança, irmã Dilma, irmã Iones. Deus abençoe vocês pela confiança, pelo convite. Não era para eu estar aqui por 2 motivos. Um eu vou falar agora. Quando a irmã Dilma me fez o convite, nós tínhamos uma agenda para estar ministrando para casais, sexta, sábado e domingo. E eu falei para a irmã Dilma, eu vou fazer o seguinte, vou conversar com a irmã que me convidou. Se ela autorizar e só o meu marido, vai só ele. E por incrível que pareça, irmãos, ela já ia mudar o trabalho. Então, a ministração ficou só para hoje à tarde. Então, meu marido ficou e eu pude estar aqui com vocês. Convido você que abra a sua Bíblia no livro de Levítico, onde está o tema. Também quero parabenizar o Círculo de Oração Cântico de Ana, 30 anos, irmãs, jubileu de pérola. Que Deus continue abençoando vocês. Levítico, capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 8 até o versículo 13. Nesse lindo tema que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O versículo 8 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. Eu gostaria que a igreja repetisse, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levará a cinza. Diga, igreja, levará a cinza. Quando o fogo houver queimado e consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto do altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial. Diga, fora do arraial. Para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar, acenderá nele e não se apagará, pois o sacerdote acenderá a lenha. Diga, acenderá a lenha. Nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode tomar o seu assento? Também quero louvar a Deus pela vida do meu filho Tiago. Meu esposo, como disse, não pode estar aqui, mas ele manda a saudação, pastor Éder, e hoje me faço muito bem acompanhada do meu filho caçula, que Deus continue abençoando a vida dele. Queridos, um tema maravilhoso. Aprendi muito, apanhei muito, antes de estar aqui ministrando. Essa tarde tirei um período de oração, e a minha maior preocupação, e o meu pedido a Deus foi, Senhor, me ajude a passar para a igreja, de uma forma simples e objetiva, tudo quanto o Senhor me revelou através da sua palavra. Porque é um tema muito lindo, irmãos. Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que nós olhamos falar sobre fogo, altar, oferta queimada, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Então, esse é o desafio, e eu quero que você entenda. E outra coisa que é importante, se você entender e aprender, quando terminar essa festa, não será mais só uma festa,
Você vai colocar em prática o que você aprendeu na igreja. Às vezes, irmãos, nós oramos, estamos passando por lutas, dificuldades, e aí nós oramos pedindo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E muitas vezes nós achamos que Deus vai falar somente através do dom de profecia. Mas cada culto que você vem, Deus te passa a orientação para que você faça, para que você tenha vitória na sua luta. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde o fogo não tem permanecido aceso sobre o nosso altar. Porque o que nós lemos aqui nessa noite, que vai falar sobre esse fogo, Deus deu uma ordem imperativa. Deus disse, o fogo tem que arder constantemente. Irmãos, Deus não fez uma pergunta se você quer, se você deseja, se é possível, por favor. Não, Deus não perguntou como, Deus disse, precisa arder. E como vai arder, as instruções está aqui que eu acabei de ler para você nessa noite. Só que nós temos uma dificuldade também, nesse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas não têm continuidade, começam, mas param. Irmãos, hoje é tão fácil desistir, abandonar a casa, o marido, os filhos, a luta e sair correndo. Eu sou terapeuta cristã e psicanalista, tenho muitos pacientes, a maioria deles são cristãos, e eles chegam dizendo para minha irmã, eu vou parar, eu vou desistir. Quando nós começamos a olhar por que vai parar e por que vai desistir, às vezes é uma coisa tão simples, mas Deus está dizendo para você, a vitória não está no começo, a vitória não está no meio, a vitória está no fim. Deus disse para Daniel, tu porém vai até o fim. Quando Deus falou isso para Daniel, ele tinha aproximadamente 80 anos, e a pergunta é, quantos anos você tem? Se para Daniel com 80, Deus mandou até o fim, imagine eu e você que estamos começando a nossa caminhada. Precisa ser contínuo esse fogo aceso, e se você não entender a importância desse fogo estar aceso, se você não entender o porquê esse fogo precisa ficar aceso, você não se esforçará para ele ficar aceso. Então, rapidinho na introdução, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o que você entende do tabernáculo. Irmãos, imagine, eu vou explicar e fazer uma comparação até um tanto grosseira, mas eu tenho certeza que os irmãos vão entender. Vamos supor que os muros e o portão aqui da igreja seja o pátio do tabernáculo, porque o pátio era o muro, vamos dizer. Só que o muro não era de concreto, não era de madeira, o muro era de linho branco, com 2,5 metros de altura. Quem estava do lado de fora do tabernáculo não via dentro do tabernáculo, porque era muito alto. Então, o pátio é essa parte externa do templo. A tenda da congregação seria a igreja. Do púlpito para baixo seria o lugar santo, e aqui no altar seria o santo dos santos. No pátio, de frente para a porta, estava o altar do holocausto. A primeira peça que se via, quem olhava de fora para dentro, e Deus falou assim, Moisés, faça um altar bem grande, faça uma caixa de madeira bem grande, de 2,5 de comprimento por 2,5 de largura, 1,5 de altura, e uma grelha no meio. E Deus falou para Moisés, eu não quero que coloque escada para quando o sacerdote subir para sacrificar, quem estiver embaixo não veja a intimidade dele para apresentar ao Senhor, tem que ser santo. Deus falou para Moisés, faça rampa para subir ao altar. Não era do jeito que eles queriam, foi exatamente como Deus mandou. Era uma caixa grande de madeira coberta de bronze ou de cobre. Depois do altar do holocausto tinha pia de frente para a tenda da congregação, e aí então fechado, dentro da tenda, de um lado tinha um candelabro, do outro lado tinha a mesa dos pães, em frente à cortina que dividia o santo do santo estava o altar de incenso, e então no lugar santo do santo estava a arca da aliança e a tampa do propiciatório. Para você entender, irmãos, a primeira peça a ser feita não foi a que estava lá fora,
foi a arca da aliança, a tampa do propiciatório. Sabe por quê? Uma vez por ano Deus manifestava a sua glória dentro do Santo do Santo, mas para que essa glória fosse manifestada aqui, dependia do fogo do altar do holocausto lá fora. Deus está dizendo para você: quer ver a glória de Deus se manifestar dentro da igreja? Depende do teu altar, está acendendo, o seu altar está pegando fogo, porque não tem a glória de Deus se não houver fogo lá fora. Durante a ministração você vai entender sobre a questão da necessidade do fogo lá fora. Irmãos, quando o fogo estava aceso lá fora, que Deus deu uma ordem para que aquele fogo tivesse aceso, Deus falou para Moisés: Moisés, o fogo tem que arder 24 horas. Porque, irmãos, olha que coisa linda. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que no 3º mês que o povo estava caminhando no deserto, Deus chamou Moisés, passou as instruções para ele do tabernáculo. Isso era mais ou menos em junho, quando Deus chama o povo para poder fazer a colheita das ofertas. No ano seguinte, em setembro, olha que benção, a festa de vocês é em setembro. No ano seguinte, em setembro, na meado do mês de setembro, o altar foi levantado. No mês seguinte, outubro, seria a inauguração do tabernáculo. Quase um mês antes da inauguração, a obra já estava pronta. Deus está dizendo para você nessa noite: crente que tem fogo aceso sobre o altar, não deixa as coisas para a última hora. Não é aquele que vai levando de qualquer maneira, não. Deus não recebe dessa forma. Deus está dizendo para você: tem que ter planejamento. Quase um mês antes o altar já estava pronto. Houve a inauguração. Deus falou para Moisés: Moisés, diga a Arão que coloque o animal sobre o altar, arrume as lenhas e pode deixar que o fogo eu tomo conta. E assim foi, irmãos. Colocou o animal sobre o altar, e aí Deus mandou fogo do céu no dia da inauguração, e o fogo consumiu o holocausto. Agora o desafio era manter o fogo aceso. E eu estou olhando para crente aqui, que no dia que você aceitou Jesus como Salvador, Deus acendeu na tua vida o fogo do altar. Porque esse fogo aqui não é o fogo do poder. Esse fogo aqui, ele simboliza a purificação, a santificação. E quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. E aí ele começa o processo da purificação, da santificação. Deus está dizendo para você: a santificação ela é contínua e progressiva. Se de repente você acha que você não precisa mais santificar, você está errado. Hoje é noite de colocar o altar em ordem, pedir perdão a Deus dos nossos pecados e dizer: Senhor, passa o fogo em mim, me purifica, me santifica, para que a minha oferta seja aceita. E agora então, irmãos, é o desafio para manter o fogo aceso. E é sobre esse desafio que eu quero falar com vocês nessa noite. Primeiro desafio para manter o fogo aceso: obediência e conhecimento. Queridos, hoje, infelizmente, com essa globalização, tanto acesso que nós temos às redes sociais, infelizmente, nunca se viu um tempo onde os crentes são mais analfabetos espirituais. Por quê? Porque come qualquer coisa, não conhece a palavra, não sabe discernir o que é e o que não é. Eu não sou contra as redes sociais, até porque eu estou lá. Mas para você ir para as redes sociais e ouvir as pregações, você precisa saber o que você está comendo. Aí os crentes não vêm para a escola dominical, os crentes não vêm para o culto de ensino aprender a palavra, e aí quer aprender lá na internet. Você não sabe nem que tipo de teologia ele está falando. Você não sabe se ele é arminiano ou se ele é calvinista. Aí depois, pastor, quer trazer confusão no meio da igreja, quer pegar o microfone e quer pregar. Eu quero dizer para você, esse altar santo aqui, ele não é para pregar. Esse altar santo aqui é para ensinar. O Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer vai ser condenado. Os crentes querem o altar para pregar, mas não sentam para aprender.
Irmãos, se você quer ter fogo sobre o altar, você tem que assentar para aprender. Porque sem conhecimento e obediência não tem fogo. Pode ter fogo estranho, mas do Senhor não tem. Porque, irmãos, olha só, na época que o altar foi levantado, não tinha instrução por escrito. Não pense vocês que Moisés chamou Arão e seus filhos e passou para eles um manual para usar o altar ou o tabernáculo, não. Todo ensinamento foi oral. Então eles tiveram que assentar e abrir bem os ouvidos e entender o que Moisés estava dizendo. Porque sem conhecimento e sem obediência não tem fogo no altar. Mas os crentes hoje, parece que os crentes têm aversão pela palavra obediência. Gente, é um tal de questionar. Quando uma ordem é passada, olha só, você tem o direito de questionar o homem. Mas a palavra de Deus, ela é inquestionável. Irmãos, a Bíblia não é para interpretação pessoal, não é para achismo. Eu acho, eu penso, você não acha nada, até porque não tem nada perdido na Bíblia. Tudo está escrito e descrito como informativo para nós colocarmos em prática. Se você não entender, você não vai obedecer, a tua vitória fica parada. Irmãos, os crentes não querem obedecer. E olha, quando eu vejo a nossa situação, eu fico muito, muito preocupada. Porque essa geração não obedece. E os pais que estão vindo nessa geração não estão ensinando os filhos a obedecerem. Se nós não colocarmos um para, se nós não fecharmos esse ciclo, eu não sei o que vai ser da igreja daqui 10 anos. Porque uma mãe vai falar para o filho para obedecer, ela quer dar 1000 explicações. Minha querida, olha para o teu filho e diga assim, é para fazer assim, e ponto final. Filhos questionando mães. Deus está dizendo para você, você é autoridade na tua casa, pai. Você é autoridade na tua casa, mãe. Aí o adolescente fala, por que eu tenho que obedecer? Bata no peito e diga, porque eu sou sacerdote desta casa, porque eu sou liderança dentro desta casa, porque quem manda nessa casa, e Deus colocou para mandar lá dentro é você, pai e mãe, não é as crianças e os adolescentes. Imagine se mais ou menos 3 milhões de pessoas começassem a questionar. E olha que eles ainda questionavam. Mas sabe o que Deus fazia? Mandava matar. Aí o povo fala assim, mas como Deus era duro? Deus não era duro, era o povo que era duro. E Deus se apresentava ao povo segundo aquilo que eles mereciam. Obediência e conhecimento. Por quê, irmãos? Olha que coisa linda. Para usar o altar do holocausto, tinha a hora certa para oferecer o sacrifício, tinha a hora certa para fazer a manutenção, tinha a hora certa para trocar a lenha, tinha a hora certa para tudo, senão o fogo se apagava. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? Vou te explicar agora. Se a gente acha que manter o fogo do altar lá fora aceso era difícil, porque durante a pregação eu vou falar mais sobre o altar, você imagina hoje. Porque naquela época só tinha um líder para cuidar de todo o trabalho do tabernáculo. Só tinha um altar. E o fogo tinha que ficar aceso apenas em um altar. Só que quando eu vou para o Novo Testamento, Paulo escreve aos romanos dizendo, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora a coisa vai apertar. Porque não tem um altar. Eu não sei quantos crentes tem aqui nessa noite, mas se tiver 200 crentes, são 200 altares. Se tiver 180 crentes, são 180 altares. E Deus está dizendo para você, você é um altar como sacrifício vivo e santo. E no teu altar tem que ter fogo, o teu altar tem que estar aceso, senão a sua oferta não será aceita. Porque Paulo continua escrevendo, eu sou a oferta, eu sou o altar e eu sou o sacerdote, porque Pedro diz o seguinte, vós sois geração eleita e sacerdócio real. Aí nós vamos para o livro do Apocalipse e eu vejo João escrevendo que Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Irmão, para oferecer o sacrifício lá fora, o sacerdote tinha que pegar o animal e conferir se ele não tinha defeito,
se ele não tinha carrapicho, se ele não tinha carrapato, se a lã não tinha nó, se aquele animalzinho tinha menos de 2 anos para baixo. Era o sacerdote que verificava. Agora, é você que traz a oferta, é você que verifica a sua oferta e é você que oferece a sua oferta. Irmãos, e eu vou dizer para você, se os altares aqui, eles não estiverem em ordem, a Shekinah de Deus pode se manifestar. Eu seria até infantil ou muito errada de dizer que a presença de Deus não está neste lugar. Porque a Bíblia diz que onde dá 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor se faz presente. Então, Shekinah é a presença de Deus. Mas para que haja manifestação da glória, que é diferente, que é o kavó, só se manifesta quando os altares estão consertados e há fogo sobre eles. E para que haja manifestação da glória, cada um aqui nessa noite é responsável pelo teu altar. Você é a oferta. Que oferta é essa? É o teu corpo vivo e santo. Então, quando você adora, quando você levanta a mão, quando você fala em línguas estranhas, isso é um sinal que tem fogo no teu altar. Porque tem crente que fala assim, irmão, eu não vou glorificar não, porque eu não estou sentindo. Você não precisa sentir para glorificar diante do Deus Todo-Poderoso. A gente glorifica para sentir. E quem chega diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus zeloso, do Deus eterno, você precisa se dobrar, reconhecer que Ele é Rei, que Ele é majestade, que Ele é poderoso, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega e que Ele é governador da tua vida. Os crentes chegam na igreja e não sentem a presença de Deus, não glorificam. Você é o altar. E só há sinal de fogo no teu altar se há manifestação. Você vai entender por quê. Só que eu mesmo tenho que fazer a verificação. Porque tem gente que traz qualquer oferta e acha que Deus recebe. Você já ouviu uma frase assim? Alguém é chamado para cantar ou para dar uma palavra. Ou fulano fala assim, eu não estava esperando. Eu não me preparei, mas como é para Jesus, vai de qualquer jeito. Deus está dizendo para você nessa noite, Ele não precisa do seu resto. Porque se você não der nada, se você não reconhecer como Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, verifique a tua oferta. Dá uma olhadinha na tua oferta nessa noite. Vê se não está faltando o braço nesse animal. Vê se não está faltando uma parte da perna nesse animal. Vê se a oferta que você trouxe é uma oferta agradável e de cheiro suave ao Senhor. Será que você tem coragem de oferecer a tua oferta ao Senhor nessa noite? Será que você já verificou? Porque Paulo escreve dizendo o seguinte, cada um examine-se a si mesmo. O altar é individual. Só que a gente chega na igreja, a gente fica de olho no altar do vizinho. Olha para o teu altar, se ele tiver fogo, já glorifica ao Senhor, que já é bastante. E eu sou o altar, porque a Bíblia diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre a nossa oferta, ele vem como fogo purificador. Então, se de repente, perfeito nós não somos, mas se de repente passou alguma coisa na minha oferta nessa noite que eu não verifiquei, Espírito Santo de Deus, purifica a minha oferta para que Deus receba. Irmãos, se você não conhecer a Bíblia, você vai trazer oferta pela metade. E oferta faltando um pedaço, Deus não aceita. Deus falou para Moisés dizer para Faraó, diga a Faraó que nenhuma unha ficará no Egito. Ou você oferta tudo a Deus ou não oferte nada. Porque tem gente que é benção por completo, mas na hora de adorar dá 50%, dá 10%, dá 99,9%. Deus está dizendo, eu quero 100%. Se você não puder usar 100%, então não dê nada. Porque, irmãos, depois eu quero bênção. A palavra de Deus diz o seguinte, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, aí vocês podem pedir. Não pense vocês que Deus nos abençoa porque somos queridinhos,
filhos preferidos, filhos privilegiados. Deus não tem filhos preferidos e nem filhos privilegiados. Quando você ora pedindo algo ao Senhor, a Bíblia, como um prumo, ela vai fazer um raio-x na tua vida. Se você estiver enquadrado dentro da palavra, aí você pode receber a bênção. Então, se você entrou aqui nessa noite, eu sei que hoje é festa, mas é quando o povo está reunido assim que Deus escolhe para falar. E Deus está dizendo para você nessa noite, sabe por que você ainda não recebeu a tua bênção? Sabe por que você ainda não alcançou aquela vitória que você tem orado? Porque ainda tem pedra torta no teu altar, porque ainda tem lenha torta nesse altar, porque ainda tem coisa errada. Deus está dizendo, acerta esse altar hoje e você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Então, irmão, sem conhecimento e obediência não tem fogo. Só que o outro desafio para manter esse fogo aceso é a manutenção do altar. Por isso que eu falei para vocês, olha só, a gente leu aqui, ó, Levítico 6 e o versículo 9 que diz assim, ó, esta é a lei do holocausto. Então, para você manter o fogo aceso, você tem que ter conhecimento e obediência. Só que aí, para você continuar tendo fogo sobre o altar, Deus, através de Moisés, disse a Arão, olha só, você precisa tirar a cinza. Irmãos, imagine, o animal foi queimado no altar, e os irmãos aí que tem churrasqueira, que mexe com essas coisas, são expert na área, que dia que geralmente se limpa a churrasqueira? Não é no dia seguinte? E aí a carne queima, a gordura cai sobre o fogo e ali fica cinza. Então Deus falou para Moisés, Moisés, diga a Arão, os seus filhos, o seguinte, a manutenção tem que ser feita toda manhã. É de qualquer jeito? Não, é de manhã. Para tirar a cinza do altar é com uma roupa. Fala para Arão dizer aos seus filhos, vestir a roupa certa para tirar a cinza do altar. Era com qualquer utensílio? Não, Deus falou a Moisés, diga a Arão que é para pegar os baldes e as pás que foram feitas especificamente para uso do altar. E com a pá, tira a cinza, põe no balde. Tirou a cinza e pôs no balde, acabou? Não, o texto continua. Troca a roupa. Por que tinha que trocar a roupa? Porque na hora de tirar a cinza, eles sujavam a roupa. Só que Deus falou, Moisés, diga ao levita que vai levar a cinza, pega o baldinho, com roupas de linho limpa, passe pelo meio do acampamento, e todo o acampamento, que era o povo que estava acampado em volta do altar, tinha que ver o levita levando a cinza, carregando o baldinho, com roupas limpas. E a ordem era, a cinza tem que ser jogada fora do acampamento. 20 quilômetros só para ir, 20 quilômetros para voltar. Meu Deus, se a gente pede uma coisinha para um irmão hoje, ou para uma irmã, ele acha que é pesado, mora do lado da igreja, não consegue vir nos cultos, chega atrasado. Imagine se você fosse um levita para levar a cinza fora do altar, 20 quilômetros para ir, 20 para voltar. E não tinha opção de escolha, e naquela época, eu falo lá que tinha listinha na parede, e o levita chegava cedo e conferia que dia que era o dia dele recolher a cinza. Aí a gente chama o povo, convoca o povo para qualquer trabalho na igreja, o povo não aparece. Depois diz que tem fogo aceso no altar. Queridos, o fogo, ele não tem só que estar aceso quando tem festa, quando é culto de Santa Ceia, quando é culto de domingo, não. O fogo também fica aceso nos bastidores, no trabalho que ninguém vê, no trabalho do banheiro, no lixo que é recolhido, na calçada que é varrida. Sabe por que tinha que tirar cinza do altar e todo o acampamento ver? Porque cinza era sinal que Deus havia recebido a oferta. Teve oferta queimada a noite inteira e Deus recebeu a oferta queimada. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Porque cinza é sinal que houve sacrifício e recebimento de sacrifício. Só que a cinza tinha que ser tirada para que outro animal fosse queimado, para que outra lenha fosse colocada. Sabe o que Deus está dizendo? O seu culto de ontem Deus recebeu, mas ele não serve para hoje.
Aí ontem você pulou, você falou em línguas, você deu aleluia, você deu glória a Deus. Aí hoje não. Não, eu já fiz tudo ontem. Eu já tenho depósito no céu. Deus diz, o depósito está lá, mas o de ontem não serve para hoje. Deus está dizendo para você, tem gente que só vive de passado. No passado eu era assim, no passado eu fazia assim, porque era assim. Deus está dizendo, o passado ele é experiência, mas ele não serve para a oferta do dia de hoje. Oh, decandaramanagasha. Tem gente que acha que só trabalha quando está na frente do trabalho. Se tem cargo, se está na liderança, se tem posição. O nome do levita que carregava a cinza nem era mencionado. O que você fez no passado, não, porque no passado eu fui dirigente, no passado eu fui regente, no passado eu fui isso. Irmãos, tudo o que você fez está diante de Deus no memorial dele, escrito no livro da vida. Isso aí é galardão, mas o que você fez ontem não serve para hoje. Deus está dizendo para você, deixa o passado no passado. Hoje é noite de você tirar a cinza deste altar. É hora de você receber algo novo de Deus. Deixa o fogo pegar sobre a tua vida. Deixa Deus trazer algo novo para a tua vida. Não tem como Deus trazer algo novo se você não liberou o passado. Irmãos, não importa se o passado foi ruim ou se foi bom. Deus está dizendo para você, deixa o passado no passado. Fica vivendo de passado. Não tem como viver de passado. A mulher de Ló, queridos, a Bíblia diz que o anjo estava lá, olha que privilégio, Deus mandou o anjo pegou na mão deles para tirar as pressas, porque eles não queriam sair da cidade, porque estavam apegados à cidade. No meio do caminho, a esposa de Ló vira para trás e fica lá, virada uma estátua de sal. A família escapou, mas ela ficou. Deus está dizendo para você nessa noite, deixa o passado no passado. Oh, decandaramanagasha. Deus fala que tem gente aqui, que a sua vida é uma reclamação. Reclama de manhã, reclama à tarde, reclama à noite. Nada está bom. Não, porque eu era feliz quando morava em tal lugar. Não, eu era feliz quando tinha o carro tal. Não, eu era feliz quando trabalhava na empresa tal. Deus está dizendo para você, se você crê, Ele faz tudo novo na tua vida. Deus é poderoso para te dar 1000 vezes mais aquilo que você tinha lá atrás. Mas deixa o passado no passado. Tem gente que não perdoa porque fica preso no passado. Deus está falando para você hoje à noite de você liberar perdão. Largue essa pessoa. Irmãos, quem não perdoa, leva a pessoa que te ofendeu para a cama, no sentido de, você coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando naquela pessoa. Quando você vai fazer as suas refeições, você leva ela para a mesa, porque a conversa é só aquela pessoa. A família tem que escutar você falar nela de manhã, de tarde, de noite, não tem sossego. Deus está dizendo para você, aquele que te ofendeu, Deus vai tratar, porque Ele diz que Ele é juiz, e você não é juiz. Deus trata na hora certa, no momento certo, e o Senhor diz para você, ainda ore por ele, coloque as mãos sobre ele e abençoa ele, deixa o passado no passado. Não tem como viver o presente e abraçar o futuro, se você não deixar o passado no passado. Para fazer a manutenção não é fácil não. E Deus colocou nessa noite, Deus não está entregando chave de pacote, chave de carro, chave de casa, não. E eu creio que Deus faz isso, viu, irmãos? Eu creio. Mas nessa noite, Deus está colocando na mão da igreja um baldinho e uma pá para você remover a cinza do altar. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração para que você libere isso que te prende. Casais que estão morando e há 10 anos, 15 anos não se perdoam, deitam na mesma cama, estão lá na mesma cama toda noite, mas a mágoa está corroendo o coração. Hoje é noite de perdão. Deus está dizendo para você, hoje é noite de conserto. Você vai chegar na tua casa e pedir perdão para o teu marido vai pedir perdão para você. Deus fala de reconciliação entre pais e filhos. Não é porque você é o líder da casa, sacerdote do lar, você, mãe, é a rainha da casa, que a gente não erra. Erra sim, irmãos.
E quando eu errava, eu chegava nos meus filhos, eu tenho 3 filhos homens, o Lucas já é pastor, pastorei uma igreja da missão em Minas, o meu filho do meio é casado, mora lá na fazenda Rio Grande, próximo de Curitiba, é diácono e trabalha na igreja, todos eles pregam, Tiago prega e ensina todos eles. Porque eu ensinei desde criança. Mas sabe o que eu ensinei para eles também? Que nós como pais também erramos. Quantas vezes eu cheguei para eles e pedi perdão. Vou contar uma coisa para vocês aqui, não sou de contar testemunho na pregação, mas o Espírito Santo está me incomodando. Eu achava muito ruim, porque quando eu era criança, eu apanhava da minha mãe demais. Demais eu apanhava. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu comecei a fazer a mesma coisa. Num dia, ele tinha 6 aninhos, eu não me esqueço como hoje. Ele me respondeu e eu bati nele. Quando eu bati nele, o Espírito Santo falou comigo, ué, você não reclamava que você apanhava, agora está fazendo igual? Irmãos, eu dobrei o meu joelho, abracei o meu filho e comecei a chorar. Falei para ele, me perdoa. Talvez ele nem entendia o que estava acontecendo, mas eu falei para ele, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso com você. Naquele dia, na minha vida, foi liberado o perdão para minha mãe. E Deus está dizendo a você, você carrega mágoa, coisas do passado, problema com pais, problema com mães, porque você está pegado no passado. Faça diferente hoje, então. Não dá para ter fogo no altar com a vida desconcertada. E não pense você que o diabo, irmão, vem e prepara um laço grande. Não, ele coloca coisas pequenas para você não ver. Mas eu sou profeta de Deus hoje para dizer para você onde está o erro, apontar o erro, colocar o dedo na ferida, limpar esse altar e Deus mandar fogo genuíno sobre a tua vida. Ah, irmãos, mas tinha que, para manter o fogo, tinha que cuidar do altar. Não bastava só a manutenção era tirar cinza. Como que mantinha o fogo no altar aceso 24 horas? Olha que coisa linda. Deus falou para Moisés, Moisés, fala para Arão fazer braseiros. A gente não tem ideia exatamente o que era o braseiro. Eu imagino que esse braseiro fosse como uma lamparina que a gente coloca azeite. E aquela lamparina fica acesa. Lembra na época que não tinha luz? Eu imagino que o braseiro era mais ou menos daquele jeito. Só que no lugar onde colocava a luz ali, ele era oco. Então, Deus falou, Moisés, diga para Arão e aos seus filhos que na hora de fazer a limpeza, para depois acender o fogo, tem que acender o fogo com o mesmo fogo que eu coloquei sobre o altar. Então, vai fazer o seguinte, antes de tirar a cinza, tire as brasas vivas, coloque no braseiro, faça a limpeza no holocausto, aí você arruma a lenha e com essa brasa viva, coloque ela sobre a lenha e não acenda o fósforo não, pode deixar que eu ponho fogo, e o fogo era aceso 24 horas pelo fogo de Deus. Era assim que mantinha o fogo aceso 24 horas. Agora Deus pergunta para você, o que é que você faz com o fogo de Deus sobre a tua vida na hora de você limpar o altar? Será que você apaga o fogo, limpa o altar para depois acender de novo? Irmão, acender uma vez já é difícil, a segunda então é pior, a terceira é pior ainda. Deus está dizendo para você, com Deus não se brinca. Tem gente que peca, pede perdão, peca amanhã o mesmo pecado, pede perdão, no dia seguinte comete o mesmo pecado. Deus está dizendo para você, chega, até quando você vai ser negligente com as coisas do Senhor? Ah, eu vou tirar o fogo do altar com qualquer braseiro. Não. Lembra que Deus matou Datã, Coré e Abirão? Primeiro, porque eles se rebeliaram. Segundo, porque eles pegaram brasa, colocaram sobre o braseiro deles e foram conversar com Arão. Leia o texto para você ver como que está escrito lá. Pegaram o seu próprio braseiro. E a Bíblia diz que para tirar o fogo, para limpar, tinha que pegar o braseiro específico do altar. Deus está dizendo para você nessa noite, como é que você anda limpando o seu altar? Queridos, outra dificuldade, tinha que achar lenha.
Porque para manter o fogo aceso, a Bíblia diz assim, ó, acenda a lenha. Lembrando que o o deserto em Israel não é deserto de areia. O deserto em Israel são montes e vales. Agora eu pergunto, onde é que tinha floresta naquele deserto? Onde que tinha? Outro detalhe. De toda a trajetória do povo, saída do Egito até chegar em Canaã, eles desmontaram e montaram o tabernáculo 42 vezes. Sabe o que é montar o tabernáculo e desmontar? Porque Deus falou para Moisés, Moisés, quando a nuvem se mexer, toque as trombetas e o povo vai começar a desmontar o tabernáculo. Primeiro se desmontava o tabernáculo, depois do tabernáculo desmontado, desmontava as tribos de Levi, depois as tribos de Levi desmontada, desmontava o acampamento por ordem que Deus mandou. Aí o crente chega na igreja, pastor, e quer fazer as coisas de qualquer jeito. Deus está falando para você, até a cadeira que vai na igreja, ela vem por orientação do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o governo da igreja é teocrático, irmão. Aqui quem governa é Deus, e a ordem de Deus é de cima, passa pelo altar e vai para a nave da igreja. Deus nunca fala da porta para o altar. Deus está dizendo para você ficar no teu lugar, cuida do teu braseiro. 42 vezes fazendo isso no deserto. E olha só que para movimentar o povo, era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Pensa a ordem linda. Eu amo estudar o Antigo Testamento. Pensa a ordem linda naquele povo marchando. E hoje o povo não tem ordem na igreja. É uma desordem, não aguenta ficar 2 horas num culto. Deus está falando para você ter fogo no altar, tem que ter ordem. Eu não sei aonde eles arrumavam a lenha, porque eles andavam, e cada lugar era um lugar diferente, e cada lugar que chegasse tinha que achar floresta, tinha que derrubar a árvore, tinha que rachar lenha, e não podia faltar lenha no depósito. Lembra das 10 virgens? Não basta ter o azeite na botija, tem que ter o azeite da reserva. Por que tem que ter o azeite da reserva e a lenha da reserva? Porque de repente o lugar que eles chegavam não tinha madeira para cortar, não dava para andar com a reserva ali no último. Deus está falando para você, você não sabe quando o diabo vai bater na tua porta, você não sabe quando a intempérie vai chegar lá, quando a luta vai chegar. Sabe por que muitos crentes desviam na hora da luta? Porque não tem azeite e lenha da reserva. Só vive ali, ó, com um pouquinho no carro. Deus está dizendo para você nessa noite, tem que ter lenha da reserva. Racha lenha dá trabalho. Sabe o que Deus está falando para você? Eu não sei que circunstância você está passando. Eu não sei qual é o deserto, que parte do deserto de caminhando para Jerusalém você está. Mas o Senhor diz, tem que rachar lenha. Não adianta entregar o cargo. Não adianta falar, não quero mais, porque você não está entregando para homem, você está entregando para Deus. E Deus está dizendo para você, Ele não mandou você largar o projeto, Ele não mandou você parar, Ele não mandou você entregar o cargo, Ele não mandou você desistir. Ele falou, está difícil o caminho, mas vai rachando lenha, porque o fogo não vai se apagar do teu altar. Tem que rachar lenha, e rachar lenha dá trabalho. Sabe o que é rachar lenha, irmãs? É colocar o joelho no chão e orar. Sabe o que é rachar lenha? É jejuar. Sabe o que é rachar lenha? É você passar horas e horas falando com Deus, orando, estudando a Bíblia, ter momento de comunhão com Deus. Agora hoje a igreja, não estou falando de vocês, estou falando num contexto geral. A igreja tem dificuldade para orar. Eu lembro que eu era criança. E a gente era ensinado assim. Eu tinha 5 anos de idade quando a minha mãe aceitou Jesus. A gente chegava na igreja meia hora antes do culto começar. O pastor fala assim, o culto vai começar às 7. Mas e a meia hora de oração que a igreja não chega para orar? A gente orava 30 minutos, todo mundo de joelho dobrado, até as crianças. Quando o pastor olhava de cima para a nave da igreja, a igreja em peso estava em joelho. É óbvio que tem pessoas que têm problema de saúde, a gente entende perfeitamente. Não é disso que eu estou falando. Eu disse para vocês que é compromisso de oração.
Não tem como manter o fogo aceso no altar se não tiver compromisso de oração. Ah, irmã, mas é difícil. Mais difícil ainda era encontrar água no deserto. Porque não tinha água. Deus por 2 vezes mandou água lá, porque não encontrava água. Levou o povo para aquela região lá que tinha as palmeiras, 70 palmeiras lá, para dar água para o povo. E Deus falou para Moisés, Moisés, diga para Arão, que antes dele chegar diante do altar do holocausto para oferecer, ele tem que passar na pia de cobre. Então, todo dia pela manhã, antes de Arão chegar para oferecer sacrifício, ele tinha que ir na pia para se lavar. Irmãos, a água, ela representa e simboliza a palavra de Deus. Eu quero oferecer sacrifício sem purificação. 2 partes do corpo que precisava ser lavada, as mãos e os pés. Deus está dizendo para você, Ele não aceita sacrifício com mãos imundas. E Ele não aceita sacrifício com pé sujo. Deus fala para você, cuidado aonde você tem colocado o teu pé. Tira o teu pé da casa do teu irmão. Deus está dizendo para você nessa noite, porque hoje é noite de livramento. Deus está cortando o laço de fofoca, de contenda, de conversa, de fogo estranho. Porque Deus está dizendo para você, tira o teu pé da casa do teu irmão. Cuidado com o que você fala lá. Deus não aceita sacrifícios com mãos imundas. Mas vamos por último. Qual o outro desafio para manter o fogo aceso? Vencer a indiferença. Queridos, a indiferença é tão horrível, tão ruim, porque a diferença é o desprezo. A indiferença é o pouco caso. A indiferença é o balançar de ombros. Tanto faz. Seu filho já fez isso para você alguma vez? Qualquer coisa serve, não me importo. Eu não sei como você se preparou para essa festa. Se você santificou sua vida, se você orou, ou se você fez igual o texto que eu acabei de ler. Tanto faz, qualquer coisa serve. Deus sempre me ouve mesmo. Deus sempre responde às minhas orações mesmo, então tanto faz. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você tem vivido na base do conta-gota de Deus, para você não morrer, mas nunca viveu a vida espiritual e nem recebeu as bênçãos de Deus na sua plenitude. Tem gente que se contenta com qualquer coisa. Deus está dizendo para você, até quando você vai se contentar com essa gotinha diária que Deus manda para você não morrer? Já era para Deus ter resolvido o problema da tua casa. Já era para Deus ter acalmado aquela tempestade. Já era para Deus ter aberto uma outra porta. Mas você recebe no conta-gota de acordo com o que você dá para Deus. Porque com Deus, irmãos, não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia vai dizer que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor. Se você ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, não tem prova nenhuma, não tem a referência que fogo estranho era esse. Existem várias hipóteses, mas eu só quero dizer uma, que está ligado com o que a nossa pregação está dizendo hoje. Não falei para você que todo o funcionamento do altar, do tabernáculo, dependia do fogo do holocausto? Deus acendeu fogo e Deus falou para Moisés, Moisés, todos os dias, eu falei todos os dias, você vai tirar o fogo do altar do holocausto. E com o fogo do altar do holocausto, você vai acender o candelabro ou o menorá que fica dentro do lugar santo. Todo dia pela manhã você tem que fazer a limpeza e a troca de azeite. Ah, irmão, era todo dia tinha que aparar as pontas queimadas lá do candelabro, mas o fogo para acender era o mesmo fogo do altar. Tinha que tirar a brasa de lá e trazer aqui. Para oferecer
o sacrifício do altar de incenso, que ficava de frente para o Santo dos Santos, tinha que oferecer 2 vezes ao dia, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Tirava-se a brasa viva, o fogo do altar do holocausto, trazia no braseiro do altar do holocausto, colocava aquela brasa viva no altar do incenso, jogava o incenso por cima, e a Bíblia diz que Deus cheirava o incenso, porque ele tinha cheiro agradável ao Senhor. E o altar do sacrifício do incenso, que representa as nossas orações, a Bíblia diz que ele tem que ter cheiro agradável. E a pergunta para você é: o que é que você anda queimando no altar do incenso? Que cheiro tem a tua oração? O que Deus sente quando Ele cheira a tua oração? Qual é o cheiro que tem a tua oração? De Kandaramanagasai. Que fogo você está oferecendo? Porque, irmãos, provavelmente, Nadab e Abiú, 2 coisas. Eles não trouxeram o fogo do altar para queimar no altar de incenso. Pegaram qualquer brasa lá e vieram e trouxeram. Ou eles ofereceram o sacrifício em hora errada. Deus não tem queridinhos. A Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu 2 da genealogia do sumo sacerdote. Deus matou 2 dos filhos de Arão. Deus não fez ali separação. Deus não ficou vendo se era filho do sumo sacerdote. Deus falou para Moisés: Moisés, diga a Arão, se a minha palavra não for obedecida ao pé da letra, não haverá fogo, não haverá manifestação, vocês não verão a minha glória. Se coloque de pé, igreja. Oh, Dekandaramanagasai. Oh, Uriandaramanagasai. O Senhor diz: igreja, não brinque com as coisas espirituais. Você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Eu estava voltando de Minas, dia 2 de setembro agora. E eu estava indo para Curitiba. No quilômetro 1 da Regis, logo que nós passamos a divisa São Paulo e Paraná, o nosso carro perdeu a direção, bateu no barranco 2 vezes e deu 2 cambalhotas. Irmãos, parece que Deus pegou o carro e colocou exatamente num cantinho que parece que Deus fez naquele momento, porque não tinha, era barranco todinho na curva. Se o nosso carro capotasse como ele capotou e não tivesse aonde parar, porque não tinha acostamento, nós tínhamos sido esmagados pelas carretas que vinham atrás. Porque quando o carro bateu, que eu desci, a carreta vinha vindo. Queridos, crente não é perfeito. Passou 15 dias, eu falei: meu Deus, mas por quê? Por que o Senhor permitiu isso? E comecei a questionar a Deus. Deus responde quando quer, na hora que quer e no dia que quer. Aí tem crente achando que Deus é seu serviçal. Coloca o dedo no nariz de Deus e fala: eu quero agora. Se o Senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer, eu deixo de ser crente. Irmão, pode deixar de ser crente, pega a Bíblia e vai embora. Deus fala quando quer, no dia que quer e na hora que quer. Ontem, eu fui fazer a unha pertinho da minha casa e literalmente Deus usou a boca da jumenta. Eu estava lá fazendo a unha e a dona do salão começou a conversar e ela viu o meu braço que estava machucado e ela falou assim: olha, não reclama não. Aquele lugar que vocês bateram o carro, Deus deu vida. Se vocês tivessem batido o carro um pouco mais à frente, a batida seria fatal. Queridos, com Deus não se brinca. Um dia antes, nós estávamos na casa do meu filho, 7 horas da manhã, um irmão manda mensagem para o meu marido e fala assim: pastor, preciso orar pelo senhor agora. Deus me mostra o senhor numa cadeira de roda, inválido. Deus está cortando o laço de morte agora. Deus mostrou para o meu filho Tiago em sonho de domingo para segunda um livramento. Foi a mão de Deus que guardou. Aí lá em Minas, nós fizemos um clamor na segunda-feira antes de viajar. Meu filho
filho orou por nós, colocou as mãos sobre a cabeça, tiramos aquele dia em jejum para viajar, porque se não fosse isso, irmão, hoje eu não estaria aqui. Esse é o segundo motivo pelo qual eu não estaria aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus. Só que se Deus me deu vida, eu não vou voltar para minha casa com aquilo que não é meu. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: Deus quer te dar livramento, Deus quer te dar vida e vida em abundância. Vem à frente, eu quero orar por você. Deus está dando livramento para alguém aqui. Eu vejo um sequestro relâmpago acontecendo. Quem aqui trabalha com Uber? Vem aqui, irmão. Oh, decandaramanagashay. Oh, riandaramanai. Canderiandaramanagashai. Irmão, mude os seus horários de trajeto. Cadê a sua esposa? Ela está aí? Cadê? Cadê a esposa do irmão? Vem correndo, que meu tempo já está. Ela está chegando. Enquanto ela chega, eu quero orar para aquele irmão de barba. Cadê ele que estava ali? Tinha um irmão de barba aqui, ó, nessa direção, atrás daquela... Isso, irmão, você que levantou a cabeça para mim. Cadê o irmão que estava do seu lado? Eu quero falar com ele. Irmã, por que Deus quer falar com você? Para você não se preocupar com as questões financeiras. Porque acima do financeiro está a vida do seu esposo. Se ele não fazer a corrida, Deus vai prover na tua casa. Creia, Deus vai mandar o que for necessário, até roupa, se você pedir calçado, não vai faltar. Porque Deus está falando com o Senhor: mude os horários. Diminua principalmente horários da noite, irmão. Eu via você parado num lugar aqui em Maringá, verificando quem você ia atender. De repente alguém colocava uma arma na tua cabeça, chamava você, abria para você fazer um serviço para ele, e você não voltaria para a tua casa com vida, porque ele usaria você, seu carro, para fazer coisas erradas, e depois ele ia levar você para o matagal, matar você, e você não voltaria para casa. Mas Deus está te dando livramento, sabe por quê, irmão? Porque tem fogo sobre o teu altar. E quando eu pregava, Deus já estava mandando eu te chamar, só que eu não sabia por quê. O irmão chegou, cadê o irmão? Vem cá, moço. Vai glorificando a Deus, irmão. Glorifica a Deus, manda a glória para cima, que Deus está mandando glória para baixo. Você é um altar, deixa o fogo pegar para que a Shekinah de Deus se manifeste sobre esse lugar. Moço, Deus está te entregando uma chave nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, se você realmente estaria aqui, se você veio por acaso, não sei. Mas que o diabo trabalhou para que você não chegasse aqui nesse culto, ele trabalhou. Mas hoje Deus traz uma resposta para te mostrar que Deus te ama. Eu vejo Deus te entregando uma chave. E você vai colocar essa chave numa porta, e essa porta ela é profissional. Aquieta o teu coração, não toma decisão precipitada, porque eu vejo alguém te chamando, mandando uma mensagem para você pelo WhatsApp, e essa será a resposta, que é tempo de você usar essa chave que Deus coloca na tua mão hoje. E nessa porta Deus vai te prosperar tanto. E o Senhor diz para você: não se esqueça dele, porque Deus te colocará em lugares e patamares altos e no meio de pessoas elevadas. Eu quero orar pela igreja. Vem, quem precisa de oração, vem. Irmãos, eu vou orar agora. Depois do culto, eu não vou orar. Sabe por quê? Porque é um ato de fé. Você vinha à frente agora para receber oração. Deus está te dando hoje, colocando fogo sobre o teu altar. Deus hoje está trabalhando no seu coração para liberação de perdão. Deus está trabalhando na tua vida para tirar toda a raiva, todo o rancor, todo o ódio. Eu vejo o coração aqui nessa noite cheio de ódio. Deus está dizendo que tem que ter liberação. Tira a cinza do altar hoje, para que o fogo desça sobre o teu altar. É pecado ficar irado? Não, mas a Bíblia diz: não deixeis a ira passar de um dia para o outro. Ireis, mas não pequeis. Tem pessoas aqui que está com problema em casa. Eu não vou te apontar, eu estou te dando a oportunidade para você vir na frente e receber oração.
Mas, irmã, eu vou passar vergonha. Se você vir, se eu te chamar, não vai. Sabe por quê, irmão, Deus está fazendo isso? Porque Deus quer dar livramento na tua casa. Esse culto, esse tema, não foi por acaso. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui, para ministrar sobre esse tema que foi colocado, porque Deus tem tratamento sobre essa igreja. Eu não sei se o pastor Samir está me ouvindo, porque ele disse que ia assistir pelas redes sociais. Mas enquanto o conjunto cantava, e ele cantou aquele segundo hino, Deus dos deuses, Deus falou para mim, levanta as mãos para o céu e repreenda um principado de rebeldia. Eu via aqui na frente, sobre esta avenida, uma nuvem que se formava no céu, mas não era nuvem de bênção, não. Deus dizia para mim, é uma nuvem de principado. Ora, peça para que essa nuvem seja dissipada, porque Deus tem milagre para fazer aqui hoje. Deus tem cura para entregar para essa igreja. Deus tem algo lindo para fazer neste lugar. Mas para que isso aconteça, o Senhor disse, ore, para que eu abra uma brecha lá no céu, no mundo espiritual, para que o anjo desça para entregar a vitória. Eu vejo crentes aqui orando, com o mesmo propósito que Daniel orou. 21 dias de oração, e a bênção não chegou por causa do principado, mas nessa noite esse principado está caindo por terra. Esse principado está caindo por terra. Irmãos, como que o senhor chama, pastor? Desculpa. Jair. Pastor Jair. Eu não sei se o pastor Samir está ouvindo, mas o senhor é o representante dele aqui. Eu vejo muitos projetos parados nessa igreja. Eu vejo o coração do pastor Samir gemendo de dor por projetos que ele quer colocar em prática, ele não consegue, porque não dá certo. Tudo que ele faz, vou fazer, não dá. Vou fazer, não dá. Vou fazer, não dá. Mas hoje a palavra de Deus é, vai dar certo, porque Deus vai mandar fogo sobre o altar neste lugar, e tudo aquilo que não presta vai sair, tudo aquilo que precisa ser acertado vai sair. Deus vai colocar coisas no lugar nessa igreja, Deus vai acertar coisas neste lugar. Abra bem os ouvidos e eu vou falar bem alto para todo mundo ouvir. Pastor Samir não sairá desta igreja fora do tempo de Deus. Não sairá. Deus trouxe ele com a esposa aqui por um propósito. Eu estava orando hoje à tarde. Deus falou para mim, ore por eles. Eu gravei e mandei a oração. E Deus está dizendo para vocês, sobre a casa dele, houve uma retaliação no mundo espiritual, para que ele entregasse essa obra, para que ele parasse a obra deste lugar. Mas hoje Deus visita a casa dele. Hoje Deus entra lá com cura. Hoje Deus entra lá com vitória. Pastor Samir, receba a vitória sobre a tua casa de Candaramanagasai. Ele não sairá, sairá no tempo de Deus deste lugar. Irmã Dilma, o Senhor diz para ti, não entrega o trabalho, mulher, porque ainda não é tempo. Convoque essas mulheres para orar, põe elas em campanha, que você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a mão que eu vou orar agora. Eu já vou entregar o microfone, mas eu preciso orar. Tem alguém para Jesus? Tem alguém nessa noite para Jesus? Não tem ninguém? Os irmãos podem me ajudar enquanto eu louvo, enquanto eu oro? Feche os seus olhos, irmão. Ainda dá tempo de você vir à frente. Se você quiser esperar a igreja fechar o olho para vir, não tem problema. Corra, porque Deus tem livramento para dar para alguém aqui ainda. Eu vejo duas irmãs. Duas. Que essa semana se reuniram uma na casa da outra para falar contra essa obra. Deus manda dizer para vocês duas, foi registrado no livro das obras
Oh, devasso e decomanagachai. Ainda dá tempo de ser revertido. Deus não vai apagar o que você fez do livro das obras, das ações más. Mas Deus vai colocar uma observação e vai passar para o livro das obras boas. Elas se consertaram e pediram perdão. Procure a irmã Dilma e se conserte. Porque senão Deus vai tratar publicamente. E não adianta você falar, Deus não faz. Faz, Deus faz. Deus matou Ananias e Safira no tempo da graça. Deus está dizendo, ainda é tempo de conserto. Fecha os olhos. Oh, decandaramanagashay. Oh, uriamdaramanai. Senhor, o tema foi dado ao coração dessas mulheres pela tua direção. E teve gente que ainda murmurou por causa do tema. Mas esse tema, por que não coloca uma coisa mais atual? Por que não coloca um assunto mais atual? Por que não coloca um tema que chama atenção? Não tem tema mais atual do que falar de Cristo, do que falar das obras de Cristo, do que falar da salvação em Cristo. Eu oro pela tua igreja, Pai. Eu oro sobre aqueles que tomaram, Senhor, a decisão de vir à frente. Porque o Senhor está entrando em causas impossíveis agora. Deus está curando neste momento. Está havendo cura. Deus está repreendendo tumores. Deus está repreendendo células cancerígenas que estavam em fase de desenvolvimento. Deus está repreendendo tumores aqui de seio, útero. Deus está visitando o ovário nesta noite. Deus está trazendo um avivamento para a igreja. Deus está mandando fogo sobre o altar nesta noite. O altar vem, Senhor amado, purificado pelo fogo do teu Espírito Santo, e as ofertas serão recebidas. Muitas ofertas estavam paradas entre o céu e a terra, mas eu vejo o Senhor trabalhando agora, abrindo os céus agora, e as ofertas começam a subir. As ofertas começam a subir. Sinta a glória de Deus que desce sobre a tua vida como fogo purificador, como Deus recebendo a tua oferta nesta noite. Oh, decandaramanagashay. Pai amado, eu oro pela tua igreja, crendo num grande milagre e num grande mover do teu Espírito Santo sobre a tua casa e sobre este lugar. Volte para o seu lugar adorando ao nome do Senhor.